Olha, Max, a verdade é que a gente só conhece o tamanho do nosso medo quando sente aquela presença pesada, densa, que entra pelas frestas da porta e domina todo o ar do quarto, fazendo a gente arfar em busca de fôlego. Naquela madrugada maldita eu percebi que não adiantava chorar, não adiantava rezar as orações que minha mãe me ensinou quando eu era menino. Porque a energia que estava ali dentro tinha vindo cobrar uma dívida de honra, uma promessa esquecida no meio do luxo e da soberba. O cheiro forte de fumo de rolo misturado com um aroma de bebida destilada tomava conta de tudo, sufocando meus pulmões. E logo em seguida veio aquele som rítmico, arrastado. A batida seca de uma bengala de madeira batendo no piso de cimento. Tum, 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 subindo as escadas devagar, sem pressa nenhuma. Porque quem tem o tempo a seu favor não precisa correr atrás de devedor. Eu estava encolhido na cama, o corpo tremendo feito vara verde, o suor frio escorrendo pela nuca e ensopando o travesseiro, com os olhos fixos na penumbra da porta, sabendo que a silhueta de chapéu de palha e terno claro estava logo ali, espreitando no breu absoluto, esperando o momento exato de arrancar o que restava da minha paz. A risada curta, irônica, que surgiu do canto da parede, parecia rasgar a minha mente, mostrando que a ingratidão contra o povo da rua nunca fica sem resposta. E o arrependimento me corroeu por dentro. Uma dor tardia, um desespero, de quem sabe que traiu a mão que o tirou da lama. Mas ali, moço, não tinha mais conversa. O prazo tinha expirado, e a cobrança de seu Zé tinha acabado de chegar. Para você entender direitinho como um homem de bem chega a esse ponto de desespero e ruína, eu preciso te contar essa história desde o começo, Max, e faço questão que você passe isso para os seus ouvintes, principalmente para essa rapaziada mais nova que entra na espiritualidade, achando que santo e entidade são balcão de negócios, que pode pedir tudo hoje e simplesmente esquecer de agradecer amanhã. Eu sempre fui um sujeito simples, criado na lida dura, trabalhando de sol a sol para conseguir colocar um prato de comida na mesa. Morava num quartinho de fundos alugado, num bairro humilde, na periferia da grande cidade, onde a poeira subia alto toda vez que um carro passava pela rua de chão rachado. Meu emprego na época era na construção pesada, servente de pedreiro, carregando latas cheias de massa de cimento, subindo andaimes altos com o sol queimando-os do meu lombo até a pele descascar. E o pior de tudo não era nem o cansaço físico que quebrava o meu corpo, mas sim a humilhação diária de aguentar o mestre de obras gritando no meu ouvido, me tratando pior do que bicho, me chamando de incompetente na frente de todo mundo, só porque eu pedia 5 minutos de descanso para beber uma caneca de água. Eu engolia o choro, engolia o meu orgulho por causa daqueles poucos trocados que recebia por semana, porque sabia que se fosse mandado embora, a situação que já era péssima ia virar o inferno na terra. E o inferno não demorou para dar as caras, moço. Numa sexta-feira de pagamento, o patrão olhou bem na minha cara e disse que o dinheiro estava curto, que ia ter que atrasar a minha quinzena e que se eu não estivesse satisfeito, que batesse perna e procurasse outro lugar para trabalhar. Voltei para casa a pé, porque não tinha nem o valor da passagem do ônibus no bolso, caminhando por quilômetros com os sapatos furados, sentindo a quentura do chão ferir a sola dos meus pés. Quando cheguei no meu portão, o dono do puxadinho já estava me esperando de braços cruzados, com aquela cara de poucos amigos, dizendo que o aluguel estava vencido há 2 semanas e que se eu não quitasse a dívida até a segunda-feira seguinte, ele colocaria um cadeado novo no trinco e jogaria o meu colchão velho e as minhas poucas roupas no meio da rua. Entrei naquele quarto quente e apertado. Me joguei no chão e chorei como uma criança desamparada. A minha geladeira estava desligada da tomada, porque não tinha nada dentro, além de uma garrafa de água da torneira. Minha barriga roncava de fome, minha cabeça latejava de tanta preocupação e o desespero era tanto que parecia que um nó cego apertava por a minha garganta, impedindo até o ar de entrar. Eu rezava, pedia aos céus, mas parecia que as minhas preces se perdiam no vento da noite. Ninguém vinha me estender a mão. Os parentes sumiram. Os amigos de copo sumiram. Fiquei completamente sozinho, largado à própria sorte, vendo a dignidade de um homem trabalhador ser esmagada pela miséria absoluta. No sábado de manhã, sem aguentar mais ficar trancado naquele cubículo quente e apertado, saí para caminhar sem rumo pelas ruas da vizinhança. O sol estava alto, o calor estava de sufocar, as pessoas passavam por mim rindo, conversando, cuidando das suas vidas, e eu me sentia como um trapo velho, uma alma penada vagando entre os vivos, sem eira nem beira, com os olhos rasgados de lágrimas que insistiam em cair.
Caminhei até chegar numa parte mais afastada do bairro, onde o movimento diminuía e as ruas se cruzavam formando uma encruzilhada bem larga, um cruzamento antigo, perto de um boteco simples de onde vinha um cheiro de petisco frito e o som de um rádio velho tocando um samba bem antigo, daqueles que falam de sofrimento e de dar a volta por cima. Parei bem na beirada da calçada, olhando para aquele ponto onde os caminhos se dividiam, e reparei que no centro daquela junção de ruas havia alguns restos de velas queimadas. Um copo de vidro grosso que guardava um resto de cachaça e um pedaço de charuto apagado. Na minha criação antiga, eu sempre tive muito respeito por essas coisas. Mas naquele momento de dor extrema, onde eu não tinha mais nada a perder e a corda já estava sufocando o meu pescoço, uma força estranha me puxou para perto daquele ponto. Meus pés se moveram sozinhos, me levando até o centro daquele cruzamento. O barulho do comércio ao redor pareceu sumir por completo. Os carros pararam de passar e uma calmaria pesada se instalou no ar, como se o tempo tivesse congelado só para eu falar. Ali, no meio daquela encruzilhada, caí de joelhos no chão, sem me importar com a sujeira ou com quem pudesse estar olhando de longe. Juntei as minhas mãos trêmulas e clamei do fundo da minha alma pela presença de seu Zé Pilintra. Falei com a voz embargada pelo choro, dizendo: meu mestre, o senhor que conhece a dor da fome, o senhor que sabe o que é ser humilhado pelos poderosos e andar pelas ruas sem ter onde deitar a cabeça, olha para a minha situação. Não me deixa ser jogado na sarjeta feito lixo. Me dá uma luz. Abre os meus caminhos. Me ajuda a conseguir um trabalho digno, a montar o meu próprio negócio, que eu te juro por tudo o que é mais sagrado, que eu nunca vou esquecer a sua ajuda. Toda semana o senhor terá o seu agrado na minha mesa. Toda semana eu vou te honrar com o meu respeito e cantar a sua vitória por onde eu passar. Me estende a sua mão, meu compadre, porque eu não aguento mais sofrer. Assim que terminei de proferir aquelas palavras sinceras, um vento fresco, que não combinava em nada com aquele meio-dia escaldante, soprou do nada, levantando a poeira ao meu redor em formato de redemoinho, e uma sensação de um calor reconfortante abraçou o meu corpo por inteiro. Tirando aquele peso enorme que esmagava o meu peito, levantei dali com uma certeza absoluta de que eu não estava mais sozinho e de que a minha vida nunca mais seria a mesma. Só que eu não imaginava a sua rapidez com que aquela força ia agir, e muito menos o tamanho do teste de caráter que estava por vir na manhã seguinte, quando o telefone tocou, mudando tudo. Naquela segunda-feira, moço, o dia mal tinha clareado. Os passarinhos ainda estavam ajeitando o bico nas árvores da rua quando o meu celular velho, com aquela tela toda trincada que mal dava para ler o nome de quem ligava, começou a tocar de forma insistente. Hesitei um pouco, temendo ser cobrança do aluguel, mas atendi com a voz rouca de quem tinha passado a noite em claro, chorando a própria desgraça. Do outro lado da linha era um antigo mestre de obras com quem eu tinha trabalhado anos antes, um homem muito respeitado no ramo da construção civil pesada, que de alguma forma milagrosa lembrou do meu nome bem no meio do fim de semana. Ele me disse que tinha acabado de arrematar um contrato gigantesco para levantar um condomínio de luxo inteiro, num bairro muito nobre da capital, e que precisava de um empreiteiro de confiança para cuidar de toda a fundação e da alvenaria bruta. Ele sabia que eu era um cara esforçado, conhecia o meu suor de outros carnavais e me ofereceu não apenas um emprego fixo com um salário bom, mas uma verdadeira parceria na empreitada, com direito a uma porcentagem generosa de todo o lucro que a obra fosse gerar até a entrega das chaves. Max, meu amigo, eu juro por tudo que é mais sagrado neste mundo. As minhas pernas fraquejaram tanto que eu tive que me apoiar na beirada da pia enferrujada para não desabar no chão, porque a proposta envolvia um adiantamento financeiro absurdo, um dinheiro que eu não tinha visto junto em toda essa minha vida inteira de trabalhador. E no mesmo dia, na parte da tarde, eu já estava dentro de um escritório chique, com o contrato assinado, com a chave de uma caminhonete de carga seminova na mão para poder me locomover e transportar material. E um cheque grosso no bolso que pagaria as minhas dívidas e o meu aluguel atrasado umas 20 vezes seguidas, sem eu nem suar frio. A promessa que eu fiz chorando de joelhos naquela encruzilhada estava se cumprindo com uma força, uma precisão e uma velocidade que me deixaram completamente atordoado. Parecia que uma mão invisível e poderosa tinha descido lá do céu, arrancado a miséria das minhas costas e me colocado sentado numa cadeira de ouro. Nos primeiros meses eu cumpri o meu trato com um rigor absoluto. Arrumei um cantinho bem limpo e reservado na minha casa nova,
Montei o agrado de seu Zé com muito respeito, colocando uma cachaça da melhor qualidade, acendendo o charuto, agradecendo do fundo do meu peito com lágrimas nos olhos, porque a minha vida tinha dado um salto que nem em 1000 encarnações eu poderia imaginar que seria possível. O dinheiro começou a jorrar na minha conta bancária como água na enchente. A obra andava rápido, o meu serviço era muito elogiado por todos os engenheiros engravatados, e logo apareceram outros contratos milionários, outras construções enormes, e de repente, aquele homem humilhado que andava com o sapato rasgado sentindo a quentura do asfalto, que recebia grito na orelha de patrão ruim, virou o dono da sua própria construtora de sucesso. Troquei de carro 3 vezes no mesmo ano. Comprei uma cobertura luxuosa com vista para a cidade inteira. Renovei todo o meu guarda-roupa com peças importadas. Passei a frequentar os melhores restaurantes, lugares onde os garçons servem a gente chamando de doutor para cima e para baixo. O problema é que o poder subiu para a minha cabeça de uma forma covarde e traiçoeira. A conta bancária foi engordando. Os zeros foram se multiplicando na tela do banco. E na mesma proporção exata, a minha fé e a minha humildade foram definhando. E a grande verdade é que enquanto todas as portas do luxo se abriam escancaradas na minha frente, o meu coração se fechava de forma cega para a fé gratidão. A rotina virou uma loucura descontrolada. Era reunião o dia todo, viagem de negócios, jantar com um investidor importante da alta sociedade, e o tempo sagrado que eu tirava para honrar quem abriu os meus caminhos foi desaparecendo aos poucos. Primeiro eu parei de ir na rua fazer minhas saudações, porque achava que ficava muito feio para um empresário de renome ser visto de madrugada, parando o carro caro em esquina para acender vela, com medo de que as pessoas pudessem comentar, tirar foto e me prejudicar nos meus negócios. Depois, eu comecei a esquecer de trocar as coisas em casa, deixando o copo vazio e empoeirado por dias e dias, justificando para mim mesmo que eu estava sobrecarregado, que eu estava trabalhando demais da conta para manter aquele padrão altíssimo e que o mestre lá em cima ia compreender a minha correria. No fundo, uma voz maldita, cheia de vaidade, começou a tomar conta do meu pensamento, me convencendo de que todo aquele sucesso colossal era fruto exclusivo da minha inteligência, do meu conhecimento de mestre de obras, do meu próprio mérito. Cheguei ao ponto de acreditar que a história da encruzilhada tinha sido apenas uma coincidência do acaso, um golpe de sorte da vida no meio do meu desespero. E eu abracei essa ilusão com todas as forças, esquecendo completamente daquela energia que me amparou quando eu não era nada. Mas a espiritualidade não brinca em serviço e muito menos aceita desaforo calada de quem enriqueceu nas costas dela. E os primeiros sinais começaram a pipocar na minha vida de forma muito clara. Como pequenas cobranças educadas, um dia eu estava tomando uma bebida cara no meu escritório fechado, comemorando mais um negócio fechado, e o copo de cristal pesado simplesmente trincou inteiro na minha mão, partindo no meio sem eu esbarrar em lugar nenhum. Derramando o líquido em todos os meus documentos, eu ignorei e culpei o vidro. Na mesma semana eu estava dirigindo meu carro blindado com o ar ligado no máximo, e um cheiro absurdamente forte de fumaça de charuto barato invadiu o carro de repente, ardendo meu nariz e me fazendo tossir sem parar. Durou poucos segundos e sumiu completamente. E uns dias depois, sozinho na minha cobertura imensa e trancada, eu ouvi perfeitamente a batida ritmada de uma bengala de madeira batendo no piso da minha sala de estar. Tum, tum, tum. Levantei correndo achando que era um invasor. Procurei em todos os cantos e não encontrei viva alma, mas a minha arrogância ela era tão grande que eu fingi que era coisa da minha cabeça estressada. O ápice dessa minha ingratidão sem tamanho, o momento em que a paciência do astral acabou de vez, aconteceu na festa de encerramento de ano da minha construtora. Um evento caríssimo para centenas de ricaços, com muita música e fartura. Quando no meio da agitação, um homem mais velho que prestava serviço de faxina, vestido de forma bem simples com um chapéu de palha amassado, nas mãos calejadas, chegou perto da minha mesa cheio de vergonha, pedindo que eu liberasse um pagamento atrasado que um encarregado meu tinha travado de propósito. Eu olhei para aquele senhor de cima a baixo, e ao invés de estender a mão para alguém que era o retrato fiel do que eu mesmo fui no passado, eu destratei o homem na frente dos meus convidados ricos. Falei grosso. Disse que eu não tinha obrigação de resolver miudeza de faxineiro em plena festa minha, e mandei os seguranças tirarem ele de perto. O homem não levantou a voz, não chorou. Ele apenas deu um sorriso torto, colocou o chapéu de palha na cabeça e me encarou com um olhar de pura pena. Deu uma batida forte com o calcanhar no piso de mármore e falou bem manso para eu ouvir.
Quem sobe cuspindo no prato que comeu, engasga na hora de descer. O seu tempo acabou. Ele virou as costas e sumiu no meio das pessoas. E naquele segundo, Max, meu peito gelou por dentro e a minha garganta travou. Eu soube na hora que a conta da minha traição tinha sido fechada. E o que veio me visitar na noite seguinte foi o começo da pior provação da minha existência. Pois é, Max, a queda de quem sobe pela vaidade não é um tombo devagar, é um baque seco, daqueles que quebram os ossos da alma de uma vez só. Na manhã seguinte àquela festa luxuosa, eu acordei com uma dor de cabeça infernal, uma sensação de ressaca pesada. Mesmo sem ter bebido uma única gota de álcool na noite anterior, o ar dentro do meu quarto principal, que era imenso, com ar-condicionado de última geração e cortinas de seda pura, parecia congelado. Uma friagem esquisita que vinha de dentro das paredes e arrepiava até os pelos dos meus braços. Quando estiquei a mão para pegar o meu celular em cima do criado mudo de vidro, a tela já estava piscando com dezenas de chamadas perdidas, mensagens acumuladas e notificações de urgência. Era o meu sócio majoritário. Os engenheiros-chefes da construtora e os advogados da empresa, todos desesperados, tentando falar comigo desde a madrugada. Liguei de volta com o coração já batendo na garganta, e a primeira notícia que recebi parecia um pesadelo de filme de terror. Uma das nossas principais obras, um edifício residencial de alto padrão que estávamos levantando na área central da cidade, tinha sofrido um abalo estrutural gravíssimo durante a noite. As colunas principais de sustentação simplesmente estalaram no meio, rachando o concreto de ponta a ponta sem nenhuma explicação técnica plausível, e a prefeitura já tinha interditado toda a área de madrugada, ameaçando embargar todos os meus outros empreendimentos por medida de segurança. A partir daquele telefonema, Max, pense numa agonia descontrolada que tomou conta da minha vida. Parecia que uma represa de azar e destruição tinha se rompido sobre a minha cabeça, no mesmo dia, por volta das 10 horas da manhã. Recebi um aviso urgente do Banco Central, informando que todas as contas jurídicas e físicas da minha construtora tinham sido bloqueadas judicialmente por conta de um processo antigo de um investidor que eu tinha ignorado por pura soberba. Tentei ligar para o meu gerente exclusivo, aquele mesmo que me servia cafezinho em xícara de porcelana e me tratava como se eu fosse um rei. Mas ele mal quis me atender. Me despachou com 3 palavras secas e desligou o telefone na minha cara. Eu estava trancado no meu escritório particular, vendo o meu império multimilionário desmoronar em questão de minutos. O suor escorria quente pelo meu rosto, manchando o colarinho da minha camisa de grife. E foi nesse momento de desespero, enquanto eu andava de um lado para o outro feito um bicho encurralado na gaiola, que eu percebi que a cobrança não era apenas financeira. O mundo material estava desabando porque o mundo espiritual já tinha me abandonado e fechado as portas, para mim. Olhei para o canto do escritório e, juro por Deus, as luzes do teto começaram a piscar numa frequência esquisita, ritmada, e aquele cheiro denso de fumaça de rolo, aquele tabaco forte que eu conhecia muito bem e que passei meses fingindo que não existia, invadiu o ambiente com tanta força que os meus olhos começaram a lacrimejar. Tentei abrir a janela de vidro temperado para respirar, mas a tranca parecia soldada, não se movia por nada deste mundo. Virei de costas e vi, nitidamente refletida no espelho da parede, a imagem borrada de um homem de terno claro com um chapéu cobrindo os olhos, sentado confortavelmente na minha cadeira presidencial, com as pernas cruzadas e balançando um sapato bicolor de forma tranquila. Dei um grito de pavor, bati as costas na parede e fechei os olhos com força, rezando para ser uma alucinação da minha mente cansada. Mas quando abri as pálpebras novamente, a cadeira estava vazia, mas em cima da minha mesa de mogno, bem no meio dos contratos milionários que agora não valiam mais nada, estava um pedaço de fumo de rolo mascado e uma cinza cinzenta espalhada por cima do meu nome assinado. O medo ali mudou de nível, moço, porque eu percebi que não adiantava ter dinheiro em conta, não adiantava ter carro blindado, nem segurança particular na porta do prédio, porque contra a força da rua ninguém consegue lutar. Saí correndo daquele escritório como se estivesse fugindo da própria morte. Peguei o elevador privativo e desci até a garagem, mas o meu carro importado simplesmente não dava partida. O painel eletrônico piscava com luzes vermelhas e a buzina começou a soar sozinha, ecoando de um jeito ensurdecedor naquele subsolo escuro. Peguei um táxi no meio da rua, com o pouco dinheiro vivo que eu tinha na carteira, e fui direto para uma dessas lojas que vendem artigos religiosos na periferia. O meu plano era tentar comprar o perdão da entidade, achar que com o meu dinheiro eu podia resolver a minha falta de caráter,
Comprei as garrafas de cachaça mais caras da prateleira, os charutos importados que custavam uma fortuna, caixas de velas de todas as cores e fui para uma área isolada, longe dos olhares dos conhecidos ricos, para tentar refazer o meu pacto e acalmar aquela força que estava me caçando. Cheguei num cruzamento afastado. No final da tarde, o céu estava com uma cor de sangue horrorosa. O sol estava se pondo atrás do matagal e o vento soprava forte, levantando folhas secas e poeira. Desci do táxi, mandei o motorista ir embora e comecei a arrumar aquelas coisas caras no chão com as mãos trêmulas. Eu chorava copiosamente. Um choro de pavor. Misturado com o orgulho ferido de quem estava perdendo a vida mansa, acendi as velas com dificuldade por causa do vento. Abri a bebida cara, acendi o charuto e clamei: Seu Zé, meu mestre, aceita esse presente e me perdoa pela correria. Me perdoa por ter esquecido do Senhor. Eu tive que cuidar dos negócios. Mas olha aqui o que eu trouxe para o Senhor, do bom e do melhor. Me devolve a minha paz. Salva a minha empresa que eu prometo que nunca mais deixo faltar nada. Mas assim que terminei de falar, aconteceu algo que me fez urrar de terror no meio daquela solidão. As velas que eu tinha acabado de acender apagaram todas juntas, no mesmo milésimo de segundo, como se um sopro gelado tivesse passado por cima delas. E o líquido da garrafa de cachaça premium, que estava transparente no copo, começou a borbulhar e mudou de cor na minha frente, virando uma água escura, lodosa, com uma aparência nojenta de lama de esgoto. Foi aí que percebi que a espiritualidade legítima não aceita suborno, que o povo da rua não se vende por garrafa cara de quem tem o coração podre de soberba. Um calafrio terrível subiu pelas minhas pernas, travando as minhas articulações, e vindo de trás de uma árvore grande que ficava na beira da estrada, eu ouvi perfeitamente aquela mesma risada irônica, uma gargalhada mansa, de quem estava se divertindo com o meu desespero. Uma voz sussurrou no meu ouvido direito, tão perto que eu senti o hálito quente de fumo na minha pele, dizendo: O que Zé dá, Zé tira, e o que Zé cobra. Ninguém consegue pagar com papel de dinheiro. Olhei para trás em pânico total e não vi ninguém. Apenas a sombra das árvores que parecia se esticar na minha direção como se fossem mãos compridas, querendo me arrastar para a escuridão do mato. Juntei o que restava das minhas forças e saí correndo dali, sem olhar para trás, tropeçando nas minhas próprias pernas, largando todas aquelas oferendas rejeitadas no chão. Voltei para a minha cobertura de táxi, implorando mentalmente para que aquilo tudo fosse apenas um pesadelo, mas quando cheguei no meu condomínio, a gota d'água daquele dia maldito estava me esperando. 2 viaturas da polícia estavam estacionadas na porta do prédio, com as luzes rotativas ligadas, iluminando a fachada de mármore. O síndico e o chefe da segurança do edifício me olharam com uma cara de julgamento e disseram que havia um mandado de busca e apreensão para o meu apartamento e que a minha empresa estava sendo investigada por desvio de verbas e uso de material adulterado na construção que tinha rachado. Eu fui levado para a delegacia, debaixo de olhares de desprezo dos meus vizinhos ricos. Passei a noite inteira sentado num banco de madeira duro, prestando depoimento para um delegado ríspido, vendo a minha dignidade ser jogada no lixo e o meu nome ser estampado nos sites de notícias como um empresário fraudulento. Saí de lá na manhã seguinte com uma fiança que raspou o resto de dinheiro que eu tinha escondido. Sem rumo, sem sócio, sem amigos. E sabendo que o pior de tudo ainda estava por vir, porque a noite seguinte seria o momento exato em que a entidade viria até a minha casa me fazer a cobrança final face a face. Voltei para aquela cobertura de luxo arrastando os pés pesados, me sentindo o pior lixo humano que já pisou na face da terra, com a roupa completamente amassada e suada, das horas de agonia na delegacia e a mente totalmente desgovernada pelo terror. O porteiro do meu prédio, que antes abria a porta correndo e me chamava de doutor para cima e para baixo, nem fez questão de disfarçar o olhar de deboche quando eu passei pela portaria de vidro temperado, porque a desgraça de quem enriqueceu, com arrogância, sempre vira a atração principal para quem assiste de fora. Peguei o elevador privativo rezando todas as rezas antigas que eu conhecia para não encontrar nenhum vizinho rico pelo caminho. E quando a pesada porta de metal abriu direto no meu andar exclusivo, a primeira coisa que me atingiu feito um soco no estômago foi a temperatura do ambiente. O corredor gigantesco estava absurdamente gelado. Um frio cortante, totalmente fora do normal para aquela época do ano, que atravessava o tecido fino da minha camisa importada e parecia morder os meus ossos sem piedade. Abri a porta de mogno maciço com a mão direita tremendo de forma incontrolável, a ponto de quase derrubar o molho de chaves no tapete da entrada.
E o que eu encontrei, lá dentro, foi a imagem exata e implacável da minha ruína. A energia elétrica tinha sido cortada direto da rua pelo banco. O apartamento inteiro estava mergulhado numa ausência absoluta de luz. Apenas a claridade fraca e distante dos postes da avenida invadia os vidros enormes da sala de estar, desenhando figuras compridas, distorcidas e apavorantes nos móveis caríssimos que eu havia comprado meses atrás, apenas para exibir para pessoas fúteis que agora me repudiavam completamente. Eu caminhei para dentro, tateando as paredes com a respiração muito ofegante. Sentindo o peito apertar e queimar de um jeito que parecia que eu ia sofrer um infarto fulminante ali mesmo, tentei desesperadamente ligar a lanterna do aparelho celular. Mas a bateria tinha zerado durante a madrugada de humilhações no interrogatório. E nesse exato instante, Max, o ar daquele apartamento de alto padrão mudou de forma violenta. O cheiro de fumo de rolo retornou de uma vez só, mas dessa vez ele não estava suave como quem passa fumando rápido pela calçada. Ele estava impregnado em cada canto do ambiente, espesso, denso, rasgando a minha garganta como se alguém gigante estivesse baforando um charuto inteiro a 2 palmos do meu rosto. Comecei a tossir sem parar. Com os olhos lacrimejando e ardendo muito, me apoiando na beirada do sofá de couro branco para não desabar de joelhos no chão frio, o arrependimento me engoliu vivo, uma vontade incontrolável de voltar no tempo rasgava a minha consciência. O desejo profundo de nunca ter ignorado a força que me levantou da lama, de nunca ter humilhado aquele senhor humilde na festa da construtora. Mas a justiça da rua não perdoa quem brinca com o sagrado. A espiritualidade não aceita pedido de desculpas vazio de quem só derrama lágrima quando a corda aperta no pescoço. Sem nenhum aviso, o baque pavoroso da madeira voltou a bater, tum, tum, tum. A batida seca e muito pesada no piso de mármore do corredor largo que levava para as suítes. A batida não vinha do vizinho, não vinha do andar de cima. Vinha de dentro da minha própria casa fechada. A cobrança tinha atravessado a minha porta blindada sem precisar de chave. E agora, caminhava livremente pelo meu refúgio intocável. O pavor mais primitivo tomou conta de cada fibra do meu ser. O meu estômago embrulhou forte, o suor descia pela minha testa ensopando o colarinho. Tentei correr de volta para a porta principal, na intenção maluca de fugir daquele apartamento amaldiçoado. Mas a maçaneta de metal grosso estava travada, dura, como se tivesse sido fundida por dentro. Bati as mãos com toda a força que me restava na madeira, implorando por socorro, chamando pelo nome do síndico, mas a minha voz morria na garganta seca. Parecia que as paredes de concreto engoliam todo o som do meu desespero, me deixando isolado do resto do mundo vivo. Entregue de bandeja ao julgamento daquela energia implacável, e a batida da bengala continuava, perfeitamente ritmada, tranquila, lenta, se aproximando devagar pelo corredor, brincando com o meu terror e com a minha total impotência. Me arrastei de costas pelo chão até chegar na enorme sacada, na tentativa alucinada de abrir a porta de correr de vidro e tentar gritar para a rua, clamar por qualquer pessoa que estivesse passando lá embaixo naquela madrugada, mas o vidro pesado também não cedeu 1 milímetro sequer. Eu estava enjaulado na minha própria gaiola de ouro, sentindo o ar rarefeito sumir aos poucos dos meus pulmões. Me encolhi, feito um bicho machucado no canto da varanda fria, abraçando fortemente os meus joelhos, chorando e tremendo como um menino desamparado esperando o castigo pior acontecer. A temperatura despencou ainda mais. A minha boca ficou completamente amarga, e o baque da madeira no piso parou exatamente na entrada da sala principal. A poucos metros de onde eu me escondia, eu não queria levantar o rosto de forma alguma. A intuição gritava dentro da minha cabeça que se eu encarasse aquilo de frente, a minha mente iria quebrar para sempre. Mas a presença era tão esmagadora, a pressão no ar ficou tão pesada que a minha própria cabeça foi forçada a se levantar e olhar na direção do corredor. Encostado no batente da porta da minha suíte, iluminado apenas de leve pelo reflexo amarelado e distante da rua, estava a figura alta de terno claro, o chapéu de palha inclinado para baixo escondendo a parte de cima do rosto, e na mão direita repousava a bengala grossa de madeira, apoiada de forma firme no piso. A entidade não precisou fazer absolutamente nenhum movimento ameaçador, não precisou soltar um grito, a postura dele ali já decretava a minha sentença completa. O ar de desprezo na forma como ele se encostava na parede dizimava qualquer esperança de misericórdia que eu ainda pudesse nutrir.
O cheiro de bebida alcoólica forte misturado com o tabaco invadiu os meus pulmões com violência, me fazendo engasgar, e ele levantou o queixo bem devagar. Moço, eu tentei pedir perdão mais uma vez. Abri a boca para balbuciar as promessas ridículas que um homem quebrado costuma fazer quando sabe que perdeu a batalha. Mas a minha garganta fechou de vez. As palavras se embolaram na língua e eu só consegui soltar um lamento patético de dor e submissão. Ele deu uma tragada lenta e funda no charuto. A ponta vermelha da brasa brilhou forte na falta de luz da sala. E ele soprou a fumaça grossa na minha direção com um repúdio avassalador. Uma voz incrivelmente firme, carregada de uma autoridade que não pertence a este mundo físico, ressoou direto dentro da minha mente perturbada, sem que a figura em pé precisasse mover os lábios uma única vez, afirmando com dureza que a lei do retorno tarda, mas nunca falha com os ingratos, que quem cospe no prato que comeu engole o próprio veneno mais cedo ou mais tarde, e que a minha riqueza colossal, construída totalmente em cima da vaidade, ia virar pó debaixo dos meus pés antes mesmo do sol nascer no horizonte. A voz jogou na minha cara todas as vezes que eu ignorei a fé, listou o copo seco e largado no canto da casa, escancarou a humilhação que eu fiz o homem simples passar quando do meu bolso transbordava de dinheiro. Cada palavra mental entrava na minha cabeça como um prego em brasa, martelando a minha consciência falha e me fazendo sentir na própria pele a dor aguda de todas as pessoas que eu pisei na minha fase de glória. A cobrança final não era um ataque de violência física. Era um julgamento moral insuportável, desnudando a minha alma, envenenada ali no tapete luxuoso, mostrando que eu continuava sendo um mendigo de espírito iludido com um punhado de notas, e que a verdadeira força que gira o mundo não veste gravata de seda, não anda de carro importado e nem assina cheque em banco, mas usa chapéu de aba e caminha calado pelas encruzilhadas da vida defendendo os injustiçados. O pânico total me dominou de uma maneira tão devastadora que eu comecei a rastejar pelo tapete grosso da sala, tentando encontrar uma fresta, uma saída por baixo dos móveis caros, agindo como uma caça acuada por um predador gigante, batendo a testa nos pés de metal das cadeiras importadas, enquanto uma risada muito grave e compassada acompanhava o meu desespero rastejante. Cada tentativa inútil e humilhante de fugir parecia fortalecer o domínio da entidade sobre o ambiente. Eu sentia no meu cangote a energia da ponta daquela bengala pesada tocando de leve nas minhas costas, me empurrando com facilidade para o chão gelado toda vez que eu tentava apoiar os braços para levantar, forçando o meu rosto suado contra a poeira invisível do piso, para eu entender na marra que o meu lugar de destino era o fundo do poço de novo, o buraco que eu reneguei com tanta prepotência cega e o ápice desse castigo espiritual, moço. Aconteceu no exato momento em que a figura deu 2 passos muito lentos na minha direção e parou a 1 palmo da minha cabeça. A pressão no meu peito subiu tanto que a minha visão começou a embaçar seriamente. O oxigênio faltou de vez, mas a justiça da rua prefere o devedor vivo para pagar a conta em vida. E o que essa força fez na fração de segundo seguinte, a atitude brutal e silenciosa antes de sumir daquela sala, rasgou a última gota da minha sanidade mental. A ponta daquela bengala pesada não bateu no piso de mármore, moço. Ela desceu direto contra o meu peito, bem em cima do meu coração, e no milésimo de segundo em que a madeira rústica tocou o tecido da minha camisa de grife, foi como se uma descarga de eletricidade pura, ou o peso de uma montanha inteira me esmagasse contra o chão. Eu perdi o fôlego de uma vez só. Os meus olhos quase saltaram das órbitas no meio daquele breu da sala. A minha boca abriu num desespero medonho para gritar por socorro, mas o som simplesmente travou na minha garganta por causa do pavor. Aquela figura alta de terno claro inclinou um pouco a cabeça. Tocou o dedo indicador na aba do chapéu de palha, como quem se despede de um devedor insolvente, deu as costas com uma calma que me enlouquecia e caminhou em direção à parede de vidro da varanda, sumindo no ar feito fumaça de cigarro que se desfaz no vento da madrugada, deixando para trás apenas o vazio da minha alma arruinada e uma dor excruciante que queimava a minha carne por dentro. Olha, Max, eu passei o resto daquela noite maldita jogado no chão, encolhido feito um cachorro doente no canto do tapete luxuoso, chorando de soluçar e sentindo o peito latejar de um jeito que parecia que tinham encostado um ferro em brasa na minha pele. O corpo tremia tanto que os meus dentes batiam uns nos outros, fazendo um barulho feio na calmaria medonha do apartamento. Eu tentava rezar, pedia desculpas para as paredes, mas a sensação era de que eu era um homem condenado,
um sujeito que perdeu a proteção do invisível e agora estava completamente exposto para o revés da vida. O dia amanheceu cinzento, a luz fraca da manhã entrou pelas vidraças mostrando a poeira e a bagunça da minha sala, e junto com os primeiros raios de sol veio a martelada final do mundo dos homens. Por volta das 7 horas da manhã, a campainha tocou de forma estridente, repetida, quebrando-se o meu resto de sossego. Me levantei com uma dificuldade tremenda, arrastando o corpo dolorido, segurando no peito que ainda ardia como fogo. E quando abri a porta de mogno, dei de cara com um oficial de justiça segurando uma pasta preta cheia de papéis oficiais, acompanhado por 2 policiais armados e pelo síndico do prédio, que me olhava com uma cara de nojo que me cortou a alma. O homem da lei nem boa dia me deu. Apenas leu um documento curto dizendo que havia uma ordem de despejo imediata e o bloqueio total de todos os meus bens imóveis por conta das fraudes na construtora. Me deram exatamente 20 minutos para pegar os meus documentos pessoais e as roupas do corpo antes de lacrarem a cobertura inteira. Eu tentei argumentar. Tentei falar que tinha direito a um advogado, mas a autoridade falou grosso, disse que se eu não saísse por bem, sairia algemado na frente de todo o condomínio. Você não imagina a humilhação, Max. Ver um homem que, até a semana passada, andava de terno alinhado, assinando contratos milionários e mandando em centenas de operários. Sair na calçada de uma avenida chique, carregando apenas uma sacola de plástico velha com um par de mudas de roupa e os documentos amassados no bolso, sem um único centavo furado na carteira, para comprar um copo de água da torneira. As pessoas que passavam por mim no ponto de ônibus desviavam o caminho, achando que eu era algum andarilho perigoso. O meu celular, que antes não parava de tocar, agora estava completamente mudo, descarregado, virado. Um pedaço de plástico inútil na minha mão calejada, eu não tinha para onde ir. Os amigos ricos sumiram todos, os telefones dos sócios davam caixa postal e os parentes que eu ignorei na minha época de fartura agora nem sabiam se eu estava vivo ou se tinha virado defunto. Sem nenhuma outra opção na vida, comecei a caminhar a pé em direção à periferia, cruzando a cidade inteira debaixo de um sol escaldante que castigava a minha cabeça. Os meus sapatos caros começaram a rasgar nas laterais por causa das pedras da calçada, ferindo os meus pés e fazendo bolhas de sangue, e a cada quilômetro que eu avançava, mais eu percebia a precisão cirúrgica do castigo de seu Zé. A espiritualidade legítima não destrói a gente com violência física, ela simplesmente tira a mão de cima da nossa cabeça e deixa o mundo material cobrar a conta da nossa soberba, tudo aquilo que eu achei que tinha conquistado por mérito próprio, pela minha inteligência de mestre de obras, caiu como um castelo de cartas de baralho na ventania. Porque a base de tudo era a energia daquela encruzilhada que eu reneguei por vergonha e vaidade. Depois de andar por quase 6 horas seguidas, com a fome roncando alto no estômago e a boca seca de dar sede, cheguei de volta ao bairro humilde onde tudo começou. As ruas continuavam as mesmas, cheias de poeira e com o esgoto correndo a céu aberto na calçada. Mas o homem que voltava para lá era uma ruína completa. Passei perto do boteco antigo e vi as pessoas bebendo, conversando, cuidando da lida do dia a dia, e ninguém me reconheceu de primeira. As poucas pessoas que olharam bem na minha cara cochichavam umas com as outras, apontando o dedo para abrir minha roupa suja e comentando sobre o empresário que tinha dado o golpe e quebrado a cara na capital. O peso do julgamento das pessoas da minha própria classe foi pior do que qualquer cela de cadeia que eu passei na noite anterior. Me abriguei nos fundos de um terreno baldio, perto de uma construção abandonada, onde montei um colchão de papelão velho no chão para tentar passar a noite. O cansaço quebrou o meu corpo de um jeito que eu não conseguia nem ficar em pé. Mas o pior de tudo, Max, o terror real que me faz contar esse relato para o seu canal com as mãos trêmulas, é o que acontece toda vez que o relógio se aproxima da meia-noite. Quando o céu fica totalmente escuro e a quietude da noite domina a vizinhança, o meu peito começa a queimar de uma forma insuportável, exatamente no ponto onde a bengala de madeira me tocou. A pele naquele lugar mudou de cor. Ficou com uma mancha escura, arroxeada, com um formato circular perfeito que não sara por nada deste mundo. Nenhum remédio ou pomada alivia a quentura que brota dali de dentro. E junto com a queimação na pele, o ar ao redor do meu colchão de papelão começa a se encher novamente com aquele aroma denso de fumo de rolo misturado com bebida destilada, me mostrando que a dívida ainda não foi totalmente paga. A justiça da rua me tirou o dinheiro, me tirou a cobertura, me tirou o orgulho e me jogou de volta na lama da miséria.
mas o cerco invisível continua apertando a cada madrugada que passa. Eu sinto que estou sendo vigiado de perto por aquela silhueta de chapéu de palha, que fica espiando os meus movimentos por trás das paredes descascadas do terreno baldio, esperando que o momento certo de dar o veredito final sobre a minha existência. Eu sei que a noite de hoje vai ser diferente, porque eu ouvi um aviso claro no vento do final da tarde de que o prazo de tolerância acabou e que a cobrança agora vai ser feita direto na minha própria alma. Aquela noite desceu no terreno abandonado com um peso avassalador que eu nunca tinha sentido antes em toda a minha existência. Parecia que o céu inteiro, denso e carregado de nuvem chumbo, estava desabando bem em cima da minha cabeça suja e cansada. A garoa fina começou a cair logo depois do relógio marcar a meia-noite, molhando o meu colchão de papelão e ensopando a minha única roupa do corpo. O frio entrava nas minhas juntas e cortava a minha pele rústica feito a lâmina de uma navalha amolada. Mas o que me torturava de verdade, o que tirava o meu ar e me fazia gemer baixinho, não era a friagem medonha da madrugada no meio do lixo. Era aquela mancha roxa no meu peito que parecia uma brasa viva, um pedaço de carvão em chamas queimando a minha carne de dentro para fora, latejando num compasso perfeito. Exatamente no mesmo ritmo das batidas do meu coração apavorado, eu estava encolhido feito um bicho doente debaixo de um pedaço torto de telha de amianto quebrada, rezando as orações mais antigas que a minha mãe me ensinou, chorando as minhas pitangas num lamento dolorido e pedindo perdão para o vento frio que soprava na minha cara, quando de uma hora para a outra, os vira-latas da rua, que passavam a noite inteira brigando e ganindo no lixão, pararam de fazer qualquer barulho de uma vez só. Uma calmaria pesada, uma quietude totalmente fora do comum, tomou conta daquele pedaço de rua esquecido pelo poder público. Os grilos do matagal calaram o bico, o barulho distante dos caminhões na rodovia sumiu por completo, e aquele cheiro fortíssimo e inconfundível de fumo de rolo desceu junto com a garoa, impregnando o ar úmido com uma força que fazia a minha vista embaçar e o meu estômago embrulhar de um jeito muito violento. Eu não precisei levantar a cabeça da lama para saber quem tinha acabado de chegar no terreno. O barulho arrastado e firme da ponta da bengala de madeira batendo no concreto rachado da calçada começou bem devagar na entrada do beco. Tum, tum, tum. Não era um caminhar apressado de quem vem fazer maldade gratuita na calada da noite. Era o ritmo constante, inabalável da justiça implacável vindo cobrar a fatura assinada pela minha própria ganância e vaidade. O som foi chegando cada vez mais perto do meu esconderijo miserável. Cada batida daquela madeira no chão molhado parecia um martelo pesado de ferro, esmagando o restinho de orgulho covarde que ainda sobrava na minha alma completamente podre. Eu fechei os meus olhos com tanta força que as pálpebras doeram, tentando me esconder dentro de mim mesmo, tentando sumir no meio do barro. Mas a presença era tão maciça, tão absurdamente gigante naquele espaço pequeno, que o ar faltou no meu peito de vez. Eu fui obrigado por uma força invisível a abrir os olhos marejados e olhar direto para a frente. E lá estava ele, Max, encostado num pedaço de muro quebrado bem a poucos metros da minha cara, iluminado apenas pela claridade fraca e amarelada do poste da esquina. O homem alto vestido no seu terno claro e impecável, um tecido bonito que não amassava e nem sujava com a chuva fina da rua, o chapéu de palha tombado para o frente escondendo os olhos, a fumaça grossa do charuto saindo da boca dele e se misturando de forma lenta com a neblina da noite muito fria, me encarando com uma autoridade brutal que faz qualquer rei rico da terra baixar a cabeça de imediato e dobrar os joelhos pedindo clemência. Eu reparei, no meio do meu pavor, que aquele homem simples, aquele faxineiro que eu humilhei, na frente de todo mundo na festa milionária da minha construtora meses atrás, devia ter exatamente a mesma feição serena daquela entidade na minha frente, porque o ensinamento severo da rua usa as pessoas mais humildes e esquecidas para testar o coração dos que se acham donos do dinheiro. E eu tinha falhado de forma nojenta na prova mais básica da decência humana. A força espiritual não precisou levantar a mão contra a minha cara. Não precisou usar violência física nenhuma para me destruir e me colocar no meu devido lugar. Ele apenas deu um passo calmo para a frente, tirou o charuto da boca com os dedos da mão esquerda e a voz dele invadiu e rasgou o meu pensamento com a pancada de um trovão. Uma voz absurdamente firme, limpa, carregada de um sotaque antigo e de uma sabedoria profunda que não se aprende lendo livro grosso em faculdade nenhuma deste mundo. Ele me disse com a maior tranquilidade que o mesmo ouro reluzente que cega os olhos do homem no poder é o ouro pesado que afunda a alma dele no fundo do poço da aflição,
que ele não me levantou da miséria, lá naquela encruzilhada de chão rachado, para eu virar um carrasco desalmado de gente humilde, e que as garrafas de bebida caríssima e as caixas de luxo que eu tentei dar para ele lá no cruzamento, para tentar comprar o perdão, não valem um centavo furado na espiritualidade. Porque presente caro não compra o respeito de ninguém e muito menos limpa o caráter manchado de um sujeito ingrato. Cada palavra mental que entrava na minha cabeça me fazia urrar de uma dor moral insuportável. Eu agarrei a terra molhada do terreno baldio com as minhas unhas sujas, esfregando o meu rosto suado no barro fedorento, implorando pelo amor de tudo o que era mais sagrado no universo que ele me tirasse a vida, de uma vez por todas ali mesmo. Porque continuar vivendo com aquela vergonha profunda e com aquele peso de arrependimento nas costas era um castigo infinitamente pior do que a própria morte do corpo. Mas seu Zé deu uma risada mansa, muito baixa, daquelas risadas curtas que cortam a esperança da gente por dentro, apontou a ponta de madeira da bengala bem na direção do meio do meu peito, exatamente no ponto onde a marca arroxeada ardia como um fogo descontrolado. E me disse que a ida para o cemitério era um descanso muito fácil e muito rápido para quem ainda tinha uma dívida longa e amarga para pagar caminhando por esta terra. Ele falou, apertando os olhos de leve, que a partir daquela noite fria a minha vida miserável ia servir como o maior exemplo de justiça invisível para qualquer um que cruzasse o meu caminho, que eu ia recuperar a paz de espírito verdadeira, apenas no dia em que aprendesse a valorizar o suor limpo do meu rosto, sem precisar pisar no pescoço de absolutamente ninguém, e que a marca dolorida no meu peito nunca mais ia sumir ou clarear, ficando ali cravada na carne, para que toda vez que eu sentisse a menor fagulha de vaidade tentar nascer de novo no meu coração fraco, a dor física aguda me lembrasse do dia exato em que eu achei que era dono do mundo, e acabei rastejando no meio do lixo por pura burrice. Ele deu as costas com a mesma calma absoluta que chegou caminhando devagar pelo meio da rua deserta, tragando o charuto forte e sumindo no meio da neblina espessa da madrugada chuvosa, me deixando ali largado no chão duro, sujo de lama da cabeça aos pés e completamente quebrado por dentro, mas com uma clareza de pensamento e uma lucidez que eu nunca cheguei nem perto de ter na época de ouro em que andava de carro blindado e morava em cobertura. Muitos meses difíceis se passaram desde aquele dia fatídico da cobrança final. Eu engoli o meu choro diário e arrumei um emprego pesado de faxineiro num mercadinho de bairro simples, bem longe do centro da cidade grande, ganhando apenas o estrito necessário para pagar o aluguel de um quartinho bem modesto e comprar a minha comida básica do mês para não passar fome. As minhas mãos, que antes seguravam caneta de ouro importada para assinar contrato milionário, hoje seguram vassoura gasta e pano de chão escorrendo água suja com água sanitária. O meu sapato importado e feito sob medida foi trocado por uma bota de borracha preta e barata que faz calo no calcanhar. Mas a grande verdade absoluta dessa história toda, moço, é que hoje eu encosto a cabeça no meu travesseiro duro e durmo com a consciência extremamente leve. A paz de quem aprendeu a lição da forma mais dura e dolorosa possível, eu nunca mais pisei perto de uma encruzilhada com a intenção torta de pedir muito dinheiro, carrão ou sucesso material fácil. A única coisa valiosa que eu peço de joelhos, quando acendo a minha vela branca bem simples no canto do meu quarto humilde, é apenas proteção divina e força mental para não deixar a maldita da soberba envenenar o meu espírito e arruinar a minha vida de novo. Eu faço questão de contar essa história longa e cheia de sofrimento para você e para os seus ouvintes fiéis, não com o intuito de causar pânico ou medo da espiritualidade. Muito pelo contrário. Eu conto isso para deixar um recado muito claro e direto para aquele tipo de pessoa que acha, na sua ignorância, que pode comprar a proteção do sagrado fazendo promessa falsa que não pretende cumprir. Porque entidade nenhuma é garçom de restaurante para ficar anotando pedido e trazendo fortuna na bandeja para quem não tem merecimento. O povo valente da rua ajuda quem trabalha de verdade e quem mantém a alma limpa, mas não passa a mão na cabeça e nem alivia a barra de quem vira as costas para a gratidão. O tombo é sempre muito alto. Quebra os ossos e a alma de quem constrói a vida na base da ilusão, achando que é melhor do que os outros e pisando em quem está por baixo. Eu aprendi a minha grande lição perdendo tudo o que eu achava que tinha. E carrego essa cicatriz viva no meu peito para provar, para quem quiser ver que a cobrança da justiça espiritual sempre chega no momento mais exato. E agora eu quero deixar uma pergunta muito importante para você que me acompanhou até o fim desse causo.
Você já presenciou uma justiça de seu Zé na sua vida ou na de alguém próximo? Comente aqui embaixo. Eu quero ler seu relato.